Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer uma receita maravilhosa para vocês. Hoje vamos aprender a fazer essa quiche Lorraine, que é simplesmente deliciosa. Essa tradicional receita francesa que eu tenho certeza que vai agradar o seu paladar. Bora conferir? Para darmos início ao nosso quiche Lorraine, vamos começar pela massa. Por que eu vou ensinar a massa de quiche novamente? Já dei uma aula muito bacana de massa profissional para quiches aqui no canal. Só que é uma massa para você produzir mais, de valor menor, tá um custo bem menor. Vamos dizer assim que é um coringa e o quiche fica delicioso. Mas hoje, por se tratar de uma receita francesa, uma receita tradicional, eu quero fazer uma massa diferenciada, francesa, ao pé da letra, usando manteiga, usando ingredientes mais nobres. Caso você prefira utilizar a outra massa que eu já ensinei, que é com margarina, eu vou deixar o link aqui na tela para vocês. É só ir lá que tem a aula completa e vai ficar gostoso da mesma forma. Claro que a textura muda bastante. Eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu vou adicionar a essa farinha 10 gramas de sal. Vou misturar bem esses ingredientes. E agora eu tenho aqui 300 gramas de manteiga sem sal, gelada, que eu cortei em cubinhos. Eu vou adicionar a essa farinha. E agora, com a ponta dos dedos, eu vou incorporar essa manteiga no meu trigo, formando uma farofa. Lembrando que eu sempre prego para vocês, toda massa que a gente quer crocância, a gente quer aquela textura que derrete na boca, você não pode manipular demais a farinha de trigo. Então, olha, eu vou desfazendo a minha manteiga, ó, com as pontas dos dedos aqui e incorporando aos poucos, olha. E agora eu já consegui formar uma farofa bem bacana aqui com o meu trigo e a minha manteiga, tá? Se eu apertar, agora eu já começo a formar uma massa, ó, mas ela ainda tá muito seca, porque quando eu aperto ela desfarela, tá? Ó, ela forma, mas esfarela. E agora eu vou despejar na bancada para facilitar esse processo e nós vamos dar ponto nessa massa com água gelada. Mas quanto de água? Depende da qualidade da sua farinha de trigo. Quanto mais forte ela for, mais rica em proteína, ela vai absorver mais água. Para quiche, não tem necessidade de usar uma farinha muito forte, mas você precisa usar uma farinha mais pura, mais branquinha, para a massa ficar mais bonita. E agora, ó, eu não tô sovando, eu só tô tentando unir a massa. Agora você vai ver que é um processo um pouco diferente, ó. Se eu aperto a minha massa, ó, eu junto ela e eu tento quebrá-la, não desfarela novamente. Então é porque aqui minha massa já tá pronta. Só vou unir ela agora. Só juntei aqui e já finalizamos a massa. Eu vou colocar essa massa em um saquinho próprio para refrigeração. E eu vou até apertar aqui para que ela gele até mais rápido. Vou distribuir aqui, deixar ela mais fina. Quem trabalha com muita quantidade, já pode deixar várias massinhas prontas. Dura até 5 dias em refrigeração, dependendo da qualidade da sua farinha de trigo, tá? Se não for uma farinha de boa qualidade, em algumas horas ela vai começar a ficar meio acinzentada. Se for uma farinha pura, fica sempre clarinha. Dessa forma aqui, bem embaladinha, eu vou levar para descansar na geladeira por pelo menos meia hora. Se preferir fazer um dia antes ou horas antes, tudo bem também. Os recheios, eu peguei aqui uma frigideira, eu piquei 200 gramas de bacon em cubinhos. E desse jeito aqui, sem óleo, sem nada, eu vou levar panela fria no fogo e vou deixar dourar esse bacon lentamente para ele ficar levemente dourado e saboroso. E já o queijo, eu vou usar um queijo tipo gruyère. Tá? É difícil a gente achar o gruyère mesmo no Brasil, então a gente usa um tipo que dá tudo certo. Eu tenho aqui também 200 gramas e eu vou ralar esse queijo. O recheio é básico, tá? O bacon dourado, só levar para dourar e o queijo eu vou ralar.
queijo, como eu havia falado, eu ralei grosso. E o meu bacon eu dourei aqui. Eu não quero que ele resseque demais, tá, gente? Eu só quero que perca um pouco dessa gordura. E agora, ó, com uma escumadeira eu vou escorrer do óleo e colocar aqui num potinho. E vou reservar para fazermos o creme da nossa quiche. Agora eu tenho aqui 800 gramas de creme de leite fresco e 300 gramas de ovos, 6 unidades de 50 gramas. Eu vou misturar esses ovos, são claras e gemas. Eu só tirei a película da gema, para não ficar aquele cheiro desagradável de ovo. Mais uma vez, eu já dei várias receitas de quiche aqui no canal. Tem a da massa e tem outras quiches que eu uso creme de leite de caixinha mesmo e também dá super certo. Mas por que eu tô usando o fresco aqui então? Novamente, se trata de uma receita tradicional francesa. É claro que quanto maior o teor de gordura desse meu creme de leite, mais saboroso vai ficar. Mais cremoso, a textura. O creme de leite de caixinha, ele tem 17% de gordura. O meu creme de leite fresco, ele tem 35% de gordura. Então, se você quiser fazer com o de caixinha, dá certo também. Se quiser fazer com o de lata, um pouquinho melhor, tá? Mas aqui eu tô usando o creme de leite fresco. E agora misturar muito bem, ó. A clara ainda não tá bem misturada, né? Agora é bater aqui até misturar bem esse creme. Temos a nossa massa já descansada e eu vou fazer nessa forma hoje que eu acho linda. Ela tem 24 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura. Essas quantidades que eu dei para vocês dá uma quiche maior que essa, tá? De até 30 centímetros. Porém, eu vou fazer uma menor e vai sobrar um pouco de cada coisa que eu vou fazer umas pequenas. É opcional o tamanho da montagem. Eu vou rasgar esse plástico aqui para facilitar. Eu vou salpicar aqui um pouco de farinha de trigo na minha bancada para mim conseguir abrir essa massa. E agora nós vamos abrir essa massa que fique mais fina e num diâmetro maior do que a nossa forma e vamos encaixar como eu vou mostrar para vocês. Como eu consegui fazer uma massa muito boa e aqui é pedra, não é madeira, ela não desenvolveu glúten, ela tá um pouquinho grudando. Então, para facilitar o processo de colocar na minha forma, eu vou abrir sobre plástico, tá? Dei de ideia aqui, não quis refazer, mas vou mostrar tudo para vocês, ó. Porque ela tá grudandinho um pouquinho. Se você tiver uma bancada e uma madeira grande, você consegue abrir direto. Eu abri aqui 2 saquinhos de refrigeração e vou emendar aqui para que fique do tamanho que eu consiga abrir do tamanho aqui da minha forma, tá? É uma massa boa de trabalhar, não tem segredo. Pus aqui entre plástico e agora vou unir ela aqui novamente, só dar uma alisadinha. E agora eu vou terminar de abrir. Já poderia ter colocado direto num plástico, facilitaria minha vida, claro. E agora aqui, ó, eu vou pegar e virar aqui na minha forma, tá? E vou dar uma erguida para que ela funde até embaixo. Tá vendo? Depois a gente ajeita, é só para ficar mais ou menos de mesma espessura. Eu poderia ter moldado com as mãos também, tá? Da maneira que você preferir. Quando eu falo moldando com as mãos, se você quiser colocar uma bola dentro da sua travessa de massa e abrir apertando, sem problema nenhum. É claro que dessa forma, ó, o acabamento fica melhor, ela fica mais lisinha, tá? E agora eu vou com os dedos apertando para formar a minha massa, para cortar o excesso da minha massa. Ó, ficou perfeita toda uma lateral e aqui faltou um pouquinho. Olha como eu vou fazer, do outro lado ficou tudo perfeito. Você só faz um ajustezinho aonde precisa. Igual eu senti ali que ficou um pouquinho a coisa, eu posso colocar um pouquinho de massa ali, sem problema nenhum. Então, olha que perfeitinho que ficou lá do outro lado, tá? E aqui faltou um pouquinho, tá vendo?
Essa mesma massa aqui aberta, que já tá na espessura correta, ó, eu vou pegar um pedaço dela e vou fazer o acabamento ali, tá? E viro do mesmo jeito. Como ficou mais grosso, agora eu vou apertando com os dedos ali e retiro esse excesso da mesma forma. Esqueci de mencionar para vocês que essa forma tem um fundo removível. Esse restante de massa aqui, juntar novamente e abrir em outra forma, né, menor, sem problema nenhum. Se eu não quiser utilizar essa massa agora, eu posso colocar num saquinho de refrigeração e congelar por até 3 meses essa massa crua. E o dia que eu quiser utilizar é só tirar. Então eu vou colocar num saquinho e vou deixar na geladeira. Pessoal, para essa massa ficar muito crocante, se trata de um quiche grande, né? Não as pequenininhas. Então eu tenho que fazer uma pré-cocção nessa massa, ou seja, eu preciso assar ela. Existem 2 caminhos. O mais fácil e o correto é eu colocar um papel manteiga aqui dentro e colocar uns feijões de cerâmica, que ele é vendido para fazer peso na massa. São feijõezinhos mesmo de cerâmica, que eles vão aqui dentro para pressionar a massa, fazer com que ela não cresça e rache ao assar. A maioria não vai ter acesso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um garfinho e vou furar essa massa inteira, porque daí eu consigo assar sem que ela fique levantando bolhas e que ela rache ao assar, tá? Então eu vou fazer furos tanto embaixo quanto nas laterais todinhas dessa massa, bem furadinha para levarmos para assar. Olha, furei toda a minha massa, tá vendo? Bem furadinha, não só no fundo, como também na lateral, olha, inteira. E agora o que eu tenho que fazer? Como se trata de muita gordura, praticamente manteiga, eu tenho que levar essa massa bem gelada no forno já bem quente. Então eu vou levar desse jeito uns 5 minutinhos pro freezer, para ela ficar bem firme e gelada, tá? Uns 5, 10 minutinhos, daí nós vamos levar para assar. Eu vou levar essa massa para pré-assar em forno pré-aquecido já a 200 graus Celsius. Eu já deixo o forno bem quente e vou colocar ela gelada lá. Quando der uma boa pré-assada, começar a querer corar, nós vamos retirar e adicionar o recheio. Lembrando que para quem usar forno elétrico, ligue somente a resistência de baixo. Olha, eu levei por 15 minutos no forno a 200 graus, como eu falei, e agora ela já tá bem firme. Agora eu retirei para rechearmos. Ela dá uma pequena baixadinha na bordinha, mas pode ver que ficou bem justinha na forma. E agora nós vamos começar, isso é bem a gosto, aqui com queijo no fundo. Não precisa colocar muito para que não fique muito forte. Olha, eu só coloquei a metade do meu queijo aqui, tá? É a metade, em torno de 100 gramas, por aí. E agora, nós vamos adicionar o bacon sobre o nosso queijo. Também a gosto aqui. Tá? Espalha bem. Olha, eu vou colocar todo o meu bacon aqui, porque eu quero bem recheado. E agora, eu tenho aqui o nosso creme. Vocês perceberam que eu não coloquei nenhum tipo de tempero ou sal aqui. Então eu tenho algumas opções. Eu posso vir aqui no meu recheio, temperar com uma pimentinha do reino. E a questão do sal aqui é muito complexa. Por quê? Eu tenho queijos que são muito salgados, tá? E eu tenho bacons também que são mais salgados. Então, se você não gosta de sal, eu poderia colocar o creme desse jeito. Vai depender o sal do seu queijo e do seu bacon. Eu vou agregar aqui 10 gramas de sal a esse meu creme. E eu poderia temperar com pimenta do reino, noz moscada, o que você gostar aqui nesse creme. Eu vou colocar porque eu já conheço o meu queijo aqui, não é tão salgado, tá? O meu bacon tá bem equilibrado. Mas é bom provar bem para saber se não tem que diminuir esse sal. E agora, olha, pessoal, a gente verte esse creme aqui em cima do nosso recheio. Não enche muito, deixa um pouquinho abaixo aqui da massa, para não ter perigo de transbordar ao assar. Eu pus em cima de uma forma aqui, porque como ela tem o fundo removível,
pode ficar complicado de me levar ao forno por ela estar molinha. O creme é bem líquido, né? Olha. Então agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus da mesma forma até o ponto correto que eu vou mostrar para vocês. E nossa quiche Lorraine está pronta. Olha que linda que ela fica. Acabei de tirar do forno. Tenta observar essa textura. Ó, ela dá uma levemente dourada e ó, ela já tá consistente no meio, ó, como um mousse, tá? Você põe a mão, ó, já tá firme. É isso que eu preciso. E claro, né, gente, queijo, quiche, bom servir quentinho. Mas ela fria também fica muito saborosa. Como eu falei para vocês, essa forma tem fundo removível, né? Então eu vou desenformar e ajeitar numa tábua para cortarmos e ver a textura. Se não quiserem correr riscos, como eu vou correr aqui, deixe a quiche descansar por uns 5 minutinhos para firmar bem e não ter o risco de trincar, tá? Eu peguei aqui um pano, porque tá muito quente, coloquei um potinho embaixo, olha. Porque é de fundo removível, né? Daí a gente consegue tirar. E olha que linda que a nossa quiche ficou. Olha, com todo cuidado, eu vou dispensar aqui o fundo da minha forma, que tá muito quente. E olha que lindas essas pequenas que eu fiz com bacon que sobrou e com alho poró refogado. Ficam deliciosas também. Eu ainda fiz 8 quiches dessa que eu mostrei para vocês, tá? Vamos cortar um pedaço para saber como ficou. E eu gosto de cortar ela assim bem quente mesmo, para vocês conseguirem ver essa textura. Estão vendo essa massa esfarelando? Olha isso, gente. Olha essa textura. E olha essa cremosidade do queijo e ao mesmo tempo essa crocância da massa. Não tem como não se apaixonar por esse sabor. Olha o douradinho da massa. Gente, é simplesmente irresistível. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!